O presidente de El Salvador virou um fenômeno global. Nayib Bukele usa a segurança pública como espetáculo. Imagens de megapresídios, encarceramento em massa e uma retórica de tolerância zero que domina as redes. A extrema-direita não só aplaude, transforma o Bukele em modelo de combate à violência. Um exemplo de eficiência embalado em estética autoritária. O sucesso é digital. Vídeos profissionais, propaganda de choque. A narrativa de que basta vontade política para limpar as ruas. Mas por trás disso existe uma outra realidade. Prisões arbitrárias, violação massiva de direitos e uma estratégia de governo que depende do estado de exceção. Ele virou referência da extrema-direita brasileira, a ponto de deputados como Nicolas Ferreira visitarem os presídios de El Salvador para enaltecer o modelo de Bukele. É uma defesa de um projeto que une autoritarismo, marketing e guerra cultural. Segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast com mais Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor Castro Rocha aqui no Em Detalhes. Professor, estava com saudade de receber por aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Gabi. Eu também estava com saudade de conversar. E o tema de hoje é muito importante, eu estou animado. Com certeza. Aliás, o professor João César de Castro Rocha foi o primeiro a alertar dos acenos. Aliás, acenos, eu estou sendo aqui muito gentil, né, professor? Porque eles estavam fazendo, assim, todos os sinais possíveis para o Nayib Bukele e para esse modelo de El Salvador que a extrema-direita quer importar. Agora, como foi esse processo, como que o Nayib Bukele foi alçado a esse posto de ídolo da extrema-direita, professor? Então vamos lá, Gabi. Vamos então recordar um pouquinho da história do Bukele, que eu acho que é importante para situar essa questão. Então vamos lá. O Bukele é de uma família de imigrantes palestinos, homens bem-sucedidos que fizeram fortuna em El Salvador. Ele mesmo foi muito jovem, um empresário, um publicitário muito bem-sucedido. E o fato de ele ter sido publicitário é rigorosamente fundamental. Nós vamos ver aqui, creio, imagens do Bukele, e você percebe que ele faz questão de ter um tipo de vestuário muito próprio, que nada tem a ver com político tradicional, é quase impossível vê-lo de terno e gravata. Ele sempre tem uma indumentária que recorda um pouco a costumes locais de El Salvador, mas, sobretudo, ele tenta transmitir uma imagem de modernidade, de dinamismo, alguém que estaria à frente do tempo. E nesse ponto, em termos de tino publicitário, o Bukele só tem um rival no mundo, que é o Donald Trump. Aliás, o Bukele é o presidente com o maior número de seguidores no TikTok, Gabi. Ele tem mais seguidores no TikTok do que todos os outros presidentes, incluindo o Donald Trump. Mas ele começou a carreira política muito jovem. E muito jovem, ele foi prefeito de uma pequena cidade de El Salvador, cidade chamada Nuevo Cuscatlán. Nessa cidade de Nuevo Cuscatlán, com 30 e pouquinhos anos, ele principiou um processo que ele teve culminância na sua presidência, que é um processo do que ele chamava de controle territorial. Daqui a pouco eu trato um pouco disso. Durante 4 anos, de 2012 a 2015, ele foi prefeito em Nuevo Cuscatlán e depois deu um salto muito importante. Ele venceu uma eleição com uma campanha bastante inovadora, sobretudo baseada nas redes sociais, e ele tornou-se prefeito de San Salvador, que é a capital do país, entre 2015 e 2019. Uma popularidade sempre crescente e sempre, cada vez mais, com uma presença constante nas redes sociais, que é o grande instrumento de campanha e, em boa medida, de exercício do poder do Bukele. Agora, um ponto bem importante, Gabi, que é pouquíssimo conhecido no Brasil. A política tradicional de El Salvador tem 2 grandes partidos, que, se nós recordarmos o Brasil antes de 2016 ou antes de 2018, mal comparando, há em El Salvador um PT, que é a Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional,
e haveria um PSDB, que é um partido chamado Arena, que é a Aliança Republicana Nacionalista. São os dois partidos principais de El Salvador que, por décadas, se alternaram no poder, mais ou menos a dialética do PT e do PSDB no Brasil. Mas com uma diferença importante, Gabi. O Bukele não escolheu o, entre aspas, PSDB. O Bukele escolheu um PT radical. Por que um PT radical? Porque a Frente Farabundo Martí de Liberação Nacional não começou como um partido político, portanto, dentro da democracia, como o PT em 1980. A Frente Farabundo Martí de Liberação Nacional era um grupo de guerrilha armada, um grupo de esquerda radical que durante muito tempo manteve uma guerra civil em El Salvador visando a tomada violenta do poder. Nos complexos e difíceis tratados e acordos de paz em El Salvador, a Frente Farabundo Martí abriu mão das armas, tornou-se partido político, já governou várias cidades importantes, já chegou à presidência algumas vezes, e em 2019 o Bukele fez toda a sua carreira política na Frente Farabundo Martí de Liberação Nacional. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar fotos do Nayib Bukele, Gabi, fazendo campanha política, e a camisa dele, qual é a cor da camisa, Gabi? É vermelha. Curioso. E atrás dele tem as bandeiras da Frente Farabundo Martí de Liberação Nacional. E as cores, vermelhão, como diria a Fafá Belém. O Nayib Bukele, por muito tempo, vermelhou, Gabi. Até 2019, ele era de um partido de esquerda. Essas pessoas que hoje falam do Bukele não têm ideia. Agora, em 2019, de maneira legítima, o Bukele desejava candidatar-se à presidência da República. Havia sido prefeito de Nuevo Cuscatlán, muito bem avaliado, tornou-se prefeito muito bem avaliado da capital de São Salvador. Era legítimo que ele desejasse, que aspirasse à presidência da República. Mas a Frente Farabundo Martí considerou que ele era muito imaturo e propôs que ele esperasse por uma outra eleição. Ele não quis esperar. E ele então fez uma guinada. Somente então ele fez uma guinada, o que é algo muito característico do Bukele e muito característico de certos líderes oportunistas. A guinada é que ele então elegeu-se com uma coligação conservadora, que rapidamente tornou-se um governo de extrema-direita. E é muito curioso, professor, porque além desse histórico que eu acho que dá ainda mais pitadas assim, interessantes para esse passado do Bukele, é que também esse modelo dele é muito calcado na corrupção, que é justamente uma marca que a extrema-direita, quando ela surge, agora não dá nem mais para falar isso, mas quando o Bolsonaro surge, ele diz que vai combater a corrupção, ele coloca o Sérgio Moro como a figura, o símbolo de tudo isso, né? E a extrema-direita atualmente já meio que caiu por terra, foi quase que um castelo de cartas que ruiu, né? Mas o Bolsonaro, ele nasce desse discurso também, banhado no lavajatismo. Isso, que importante você dizer isso, Gabi. Veja, ele assume então em 2020. Hoje as pessoas falam do milagre da segurança pública em El Salvador, mas, de novo, Gabi, as pessoas não se informaram muito bem. Como, muito antes das pessoas falarem Bukele no Brasil, eu já falava, já dizia, olha, vai ser o nome decisivo dos... Lembra disso, Gabi? Eu dizia, será um nome decisivo em 2026. Então, vamos lá. Quando é que o Bukele começa, de fato, a sua política de segurança, essa que todos vão visitar e que todos celebram? No dia 27 de março de 2022. Agora, o que aconteceu entre janeiro de 2020 e 27 de março de 2022? Justamente, Gabi, há muitas denúncias, dizem que o governo Bukele teria feito com as pandilhas, sobretudo o Barrio 18 e a MS-13, vamos falar delas, teria feito um acordo. A mesma coisa que dizem em São Paulo, é comum as pessoas dizerem que houve um acordo entre o governo do PSDB e o PCC. Seria algo similar. Portanto, de janeiro de 2020 a março de 2022, não existe nenhuma política revolucionária de segurança em El Salvador. As gangues continuam dominando. Agora, passo atrás, como nós sempre fazemos. Vamos lá. Porque para entender o fenômeno Bukele, como sempre, honestidade intelectual acima de tudo. Sim.
O Nayib Bukele conseguiu resolver um problema que parecia impossível. Qual? Então vamos lá agora, Gabi, porque esse ponto agora é fundamental. Nós precisamos reconhecer a força do Bukele para então destacar onde que ele vai fracassar, porque, Gabi, ele vai fracassar. Vamos lá então. Onde está a força do Bukele? El Salvador passou por um período muito traumático, de décadas de uma guerra civil das mais violentas da América Central, que era a disputa pelo poder entre grupos conservadores, paramilitares de extrema-direita e grupos da guerrilha armada da esquerda. Havia mais de um. O mais importante era a Frente Farabundo Martí. Farabundo Martí é uma personagem muito importante na história de El Salvador, mal comparando, para que a audiência entenda. Não é o mesmo, mas mal comparando, é como se fosse o Luiz Carlos Prestes. É a grande figura da introdução do comunismo em El Salvador, o Farabundo Martí. Foram décadas de luta e foi um acordo de paz muito complexo. Não foi nada simples. Na redemocratização, surgiu um problema sério. E esse problema comprometeu a própria ideia da democracia em El Salvador. É que, de fato, Gabi, o cotidiano de El Salvador era considerado, se não um dos 3 mais violentos cotidianos do planeta. Porque, territorialmente falando, havia muitas gangues, mas 2 em particular. Uma gangue chamada MS-13, em inglês mesmo, porque ela nasce em Los Angeles, de imigrantes salvadorenhos que depois voltam para El Salvador. Então era MS-13, a Mara Salvatrucha 13, e o Barrio 18, ou a gangue do bairro 18, da rua 18. Essas são as mais importantes. Viviam em guerra permanente. Mas mais importantes, Gabi, para as populações mais vulneráveis, aquelas que não têm carro blindado, que não vivem em condomínio, que não contam com segurança, para as populações mais vulneráveis, o cotidiano em El Salvador era um inferno, porque as gangues dominavam os territórios, diziam onde as pessoas podiam passar, por onde não deviam caminhar. Por exemplo, Gabi, chegava a esse ponto. Se você morava num bairro dominado pela Mara Salvatrucha 13, você não podia passar em ruas de bairros dominados pelo Barrio 18. Nossa. Porque se você passasse, você era morto. Você precisaria fazer um desvio monumental, caminhar 1 hora inteira para não passar numa única rua da gangue. Os pequenos comércios, sobretudo das periferias, das comunidades mais pobres, eram todos extorquidos pelas gangues. Então, a situação da segurança pública em El Salvador era alguma coisa para nós quase inconcebível. E olha que a nossa segurança pública não é grande coisa, Gabi. Mas em El Salvador era impossível. O que aconteceu então? No final de semana dos dias 24, 25 e 26 de março de 2022, depois de uma aparente trégua entre o governo e as pandilhas tiveram uma contrariedade, mais ou menos como o PCC fez em São Paulo no famoso Salve de 2006. Lembra, Gabi? Lembro, estive, né, enfim, submetida a isso, né, porque estava estudando e não podia nem ir para a escola. Isso, imagina isso, Gabi, permanentemente. Mas neste final de semana, mais de 80 pessoas foram mortas pelas pandilhas, pelas gangues, como uma afronta ao governo. Uhum. O que aconteceu? Agora, que é importante, no dia 27 de março de 2022, o governo do Nayib Bukele, que demorou para obter maioria na Câmara e no Senado, assim que ele obteve maioria na Câmara e no Senado, ele exonerou o Procurador-Geral da República, que se opunha às veleidades autoritárias do Bukele. Ele aposentou compulsoriamente ministros da Suprema Corte, apontou ministros favoráveis, o que permitiu que ele fizesse algo que a Constituição de El Salvador não somente proíbe, como ameaça de prisão quem tentasse: reeleição. Ele foi reeleito com 85% dos votos e agora ele está tentando passar uma emenda para reeleição infinita. Daqui a pouco vamos chegar nesse paradoxo. Então vamos lá. O que ele fez então? No dia 27 de março de 2022, ele estabeleceu um régimen de excepción, um regime de exceção, que na prática, para nós brasileiros, para nossa audiência, tem uma forma de entender o que significa, Gabi. É tornar o ato institucional número 5 permanente, é isso. Só que o régimen de excepción era 30 dias apenas, ele aprovou 30 dias. 27 de março de 2022. Estamos em novembro de 2025. A cada 30 dias ele renova, Gabi. A cada 30 dias já completou 3 anos de regime de exceção, 90 mil presos. É surreal. Agora,
O que acontece? A polícia destinada a combater as pandilhas que tiveram uma equivalência ao terrorismo. Porque se trata de terrorismo, no regime de exceção, não tem direito constitucional, Gabi. A pessoa pode ser presa na rua por um agente do governo encarregado da repressão às gangues. Você é presa, se fosse você, Gabi, você ficaria 90 dias em solitária, sem direito a constituir advogado, sem poder avisar a sua família, para averiguações iniciais, das quais quase ninguém escapa. Se você tem tatuagem em El Salvador, desfaça. Eu já estaria preso. Ou então você sai na rua toda coberta, Gabi. Você não mostra nenhuma tatuagem. Agora, aqui tem um paradoxo que eu quero chamar a atenção, Gabi, que é bem importante para ano que vem. Nós compreendemos isso. Vamos lá. Vou tentar ser o mais claro possível. Eu demorei a entender esse paradoxo. Olha só, Gabi, deixa eu ver se eu estou claro. Assim, a situação das pandilhas em El Salvador era uma situação excepcional, excepcionalmente violenta, excepcionalmente agressiva e tornava o cotidiano das populações vulneráveis impossível. Daí o apoio ao Bukele. Então ele propõe o regime de exceção por 30 dias. Apenas 30 dias. Renova. O regime de exceção só se justifica se ele enfrenta uma situação excepcional. Mas, ao mesmo tempo, o regime de exceção só se justifica se ele for eficiente, se ele for eficaz, se ele resolver a tragédia que estava acontecendo. O Bukele diz que ele resolveu o problema, que hoje El Salvador é o lugar mais seguro do mundo. A taxa de homicídio é 0,4 homicídios por dia. Antes era quase 100. É verdade, de fato, o Bukele, no que se refere às pandilhas, ele conseguiu o que parecia impossível, ele resolveu o problema, através de uma militarização completa do cotidiano de El Salvador, de uma suspensão completa de qualquer espécie de direito civil e de direitos humanos. Por exemplo, não existe mais habeas corpus em El Salvador, que é o próprio de toda ditadura. O que toda ditadura faz quando principia o seu regime é abolir o habeas corpus, que é um instrumento jurídico rigorosamente fundamental de toda democracia. Que quer dizer o seguinte: você tem direito ao seu próprio corpo, ninguém pode prendê-la se não tiver um mandato judicial, ninguém pode levá-la para uma delegacia se não houver uma suspeita real para uma investigação. Isso não existe mais em El Salvador. Agora, ele resolveu o problema, mas olha o paradoxo, Gabi. O regime de exceção é porque a situação é excepcional. E o regime de exceção é porque ele é a única forma de resolver o problema. Ele só se justifica se o problema for resolvido. De acordo? Agora, Gabi, quando o problema é resolvido, como é que você mantém o regime de exceção? Exato. Então, como é que você mantém? O que ele fez? Então, primeiro ele fez equivalência com o terrorismo. Ele criou o CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo, que, na verdade, a penitenciária do Bukele não é apenas uma penitenciária, é uma peça de propaganda. Porque o tempo todo ele faz filmagens com drone, ele faz filmagem dos pandeiros chegando, ele faz filmagem dos pandeiros todos amontoados numa cela, nas prisões, sem direito a banho de sol, sem direito a nada, sem visita, não há visita. E ele já deu várias declarações dizendo: é por vida, é prisão perpétua, Gabi. Embora, do ponto de vista legal, não seja uma prisão perpétua, já disse o Bukele várias vezes: daqui ninguém sai. E ponto final. Mas se é assim, se ele prendeu 90 mil pessoas, então você concorda que não tem mais gangue em El Salvador, de acordo? Então como é que mantém o regime de exceção? Você tem que inventar uma nova guerra. Você tem que inventar uma nova disputa. Agora é a corrupção. Ele começou com a segurança pública, ele resolveu, mas ele não suspendeu o regime de exceção. Agora é a corrupção. Agora ele vai passar alguns anos fazendo uma caixa às bruxas da corrupção. Ele já prometeu criar um CECOT da corrupção, ou seja, mega obras de infraestrutura. Aqui entram os chineses que ajudam ele nessas obras. Mega obras de infraestrutura para criar um novo espetáculo. Agora, quem vai para a prisão são os políticos. Menos da família dele, né, professor? Porque o irmão dele tem bilhões de dólares operados ali, tem verba pública, né, de aumento de mais de 300% do ministério comandado pela família. Então, vamos combater a corrupção, menos na minha família, né, professor? Isso, por aí. E dos mais próximos. Exatamente. Então, você percebe o que eu digo que vai fracassar? É porque
você não consegue fazer isso com um país o tempo todo, porque, veja, então vamos lá. Ele resolveu o problema das gangues, Gabi, ele resolveu. De maneira autoritária, suspendendo o habeas corpus, militarizando o cotidiano de El Salvador, mas uma coisa que eu acho que nós temos que ter sensibilidade, Gabi. Quando ele obteve 85% de votos na reeleição, é porque, imagina, se você vive num local em que todos os dias você tem que andar 1 hora a mais para não passar numa rua do Barrio 18 ou da Mara Salvatrucha 13, quando você vê ele sendo preso, você aplaude, não aplaude, Gabi? Você diz, bom, resolveu o problema. Então, isso foi o que ele conseguiu. Mas, do ponto de vista econômico, El Salvador, da América Central, é o país com o menor índice de desenvolvimento. Ele tornou o dólar era a moeda oficial de El Salvador. Agora há uma segunda moeda oficial, que é criptomoeda, Gabi. Ele investiu quase 200 milhões de dólares do governo em criptomoeda. E não é muito transparente a maneira pela qual ele fez esse investimento. O retorno, por enquanto, não houve. Então, metade da população de El Salvador, 50% da população, não come o que deseja todos os dias. Vale dizer, não pode escolher o que vai comer, come se tiver ou que tiver o que aparecer. Os índices de educação, de saúde, os índices relativos à desigualdade social não melhoraram. O que é que efetivamente melhorou em El Salvador na percepção da população? De cada 10 salvadorenhos, 8 consideram que o país está muito mais seguro graças ao Bukele. Veja, Gabi, de cada 10, 8. Ele foi reeleito com que porcentagem? 85%. Percebe? Então, mas o modelo vai fracassar, Gabi. Por que vai fracassar? Porque essa concentração absoluta de poder levará a uma corrupção igualmente absoluta. E porque, vamos lá, ele resolveu o problema da gangue. Porque se ele não resolve, ele não sustenta o regime de exceção. Agora, ele não pode terminar o regime de exceção porque tem a corrupção. Ele passa 2, 3 anos brincando de caçador de marajás, brincando de Fernando Collor da América Central. O que vai acontecer depois? E quando é que as pessoas vão finalmente poder se alimentar? Quando que o país vai ter um mínimo de desenvolvimento? Quando que a educação, a saúde, a moradia vão ter o mínimo de atenção do governo, que não seja apenas um espetáculo permanente? E mais, Gabi, ele quer transformar o SECOT em negócio, mas sabe como? Por exemplo, recebendo prisioneiros dos Estados Unidos. Tornar o SECOT um centro em que ele receberia detentos, os detentos considerados mais perigosos de todos os países do mundo, ele recebe no SECOT. E por que você faz isso? Porque no SECOT, no Centro de Confinamento de Terrorismo, Gabi, sua vida acabou. Não tem advogado, não tem possibilidade de sair, não tem banho de sol, não tem visita, Gabi. Se você ficar presa durante 15 anos, 20 anos, você nunca vai receber a visita de um familiar, nunca vai receber a visita de um advogado, Gabi. Isso é uma masmorra medieval. Isso. E ele quer tornar isso um negócio. Então, por exemplo, se o Donald Trump se aborrece com o opositor, manda para o SECOT. Manda para lá. Se o Bolsonaro aqui volta ao poder, eu e você vamos nos encontrar no SECOT, Gabi. Eu, você e toda a turma do ICL vamos nos encontrar no SECOT. Então, há um limite para o modelo do Nayib Bukele. Então, é um modelo muito limitado, é um modelo característico da extrema-direita, de soluções imediatistas, é um modelo feito à perfeição. Sabe para quem? Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, etc. Vamos lá, professor. Eu acho que esse ponto é fundamental, porque a gente pode olhar para alguns personagens da extrema-direita, olhando para esse consórcio da paz, que da paz não tem nada, porque é um consórcio que defende as operações que têm altíssima letalidade policial, como aconteceu no Rio de Janeiro. A gente está vendo aqui a construção da defesa desse modelo. Tem personagens da extrema-direita como Nicolas Ferreira, que estiveram agora em El Salvador,
Flávio e Eduardo Bolsonaro, aliás, sempre lembrando aqui que o Eduardo Bolsonaro é o grande agente da família Bolsonaro, operador da extrema-direita no mundo e articulador desde o Steve Bannon até agora, a gente vendo essa visita para conhecer melhor, né, para estudar um modelo da segurança pública em El Salvador de alguma maneira. Olhando para a agenda de 2026, porque eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra, o Tarcísio de Freitas também fez agora um aceno. Ele falou publicamente, dizendo que não se coloca contra a prisão perpétua, ou seja, defendeu a prisão perpétua e citou o Bukele como um bom exemplo. Ainda somado a isso, olhando para essas movimentações que a gente está vendo na Câmara dos Deputados, a gente teve o PL antifacção com essas idas e vindas do Derrite nesse texto. Mas, em paralelo a isso, uma outra coisa, CPI do crime organizado, que é uma tentativa também da direita tentar se colocar como a grande resolutora da segurança pública para 2026. Magno Malta apresentou uma proposta para fazer um convite ao Nayib Bukele. Então, realmente é uma atrás da outra, né, professor? Até me lembrei do próprio Flávio Bolsonaro tentando adotar o termo narcoterrorismo para claramente abrir a porteira para uma intervenção contra o Brasil também. É isso. É gravíssimo, Gabi. Eu acho que, pensando na eleição de 2026, o primeiro ponto que eu acho que é realmente fundamental é que eu acho que o governo da Frente Ampla e a esquerda democrática, nós precisamos reconhecer que a nossa percepção da segurança pública precisa ter uma transformação importante. Se nós tivéssemos, de maneira muito simplificada, caracterizar a extrema-direita e o nosso campo em relação à segurança pública, nós geralmente pensamos em causas estruturais, na desigualdade, na falta de oportunidades, e vemos nessa estrutura um elemento que favorece o crime organizado e, sobretudo, a cooptação de mais jovens. E é correto, é uma percepção correta. Somente com uma modificação de longo prazo é que nós vamos ter, de fato, uma nação. E somente tendo uma nação em que o povo se sinta incluído, de fato, é que o crime organizado perde a sua força principal de sustentação. Mas, Gabi, já a extrema-direita é a solução imediatista. Prisão perpétua, bandido bom, bandido morto, etc. Nós temos que encontrar um meio termo. Porque para as populações mais vulneráveis estão esgotadas. Há décadas, no Rio de Janeiro, por exemplo, 70% do território são dominados ou pelo narcotráfico ou pela milícia. Há barricadas na cidade inteira, Gabi. Eu e você não passamos por isso, mas 70% dos fluminenses vivem em áreas dominadas pelo narcotráfico ou pela milícia. É necessário que um governo de esquerda, é necessário que a esquerda democrática tenha uma perspectiva combinada. Nós precisamos investir em soluções de médio e longo prazo, em inteligência e, sobretudo, follow the money. A solução mesmo é follow the money. Mas nós temos também que desenvolver uma estratégia e um conjunto de políticas públicas para o curto prazo. Porque no curto prazo, Gabi, há milhões de brasileiros que sofrem com a segurança pública no atual estado em que se encontra. E esse sofrimento que é continuado, não é de hoje, não é de uma semana, não é de um mês, é um sofrimento de décadas. E esse sofrimento, se tornar desespero, eles votam no Nayib Bukele da vez, que pode ser o Tarcísio de Freitas, Derrite senador. Percebe, Gabi? Então acho que é muito importante que nós, da esquerda democrática, do campo progressista, que também tenhamos uma mudança na nossa perspectiva. Nós temos a obrigação de apresentar soluções de curto prazo para os mais vulneráveis. Professor, que importante essa conversa, e reitero aqui que você foi o primeiro a alertar para o perigo de uma buquelização aqui no Brasil e para esse flerte com essa política, se é que dá para chamar política de segurança de El Salvador. É sempre um prazer te receber aqui no Em Detalhes. Te vejo numa próxima em breve, professor, eu espero. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde, Gabi. Obrigado. Até uma próxima. Agora, na sequência, você fica na nossa programação com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio
Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira aqui no Em Detalhes. Até a próxima. Pessoal, a pós-graduação Repensando o Brasil, que foi a pós de maior sucesso no nosso país em 2025, agora vai ganhar a turma de 2026 e você pode participar. Mais de 5 mil pessoas participaram desse primeiro ano. Estudaram com intelectuais como Marlene Chauí, Renato Janine Ribeiro, Muniz Sodré, comigo mesmo e muitos outros. No dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer o lançamento oficial da turma de 2026. Uma chance especial de você saber tudo sobre o curso e garantir condições especiais. Então espero você para fazer sua matrícula no curso de pós-graduação do ICL. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.